linguagem humana e linguagem animal. Olá! Na aula de hoje, iremos tratar de um tema que sempre foi objeto de inúmeras especulações, despertando muito interesse não apenas entre os pesquisadores, mas entre a comunidade em geral, o tema da natureza da linguagem humana. Disciplinas como a antropologia, a psicologia, as neurociências, a filosofia e a linguística se interessaram de maneira especial por essa questão e desenvolveram pesquisas bastante interessantes sobre o tema. Não raras vezes, o desenvolvimento dessas pesquisas se deu a partir de comparações entre a linguagem humana e a linguagem animal. Essas comparações tinham o intuito de responder basicamente a duas questões. O que caracteriza a linguagem humana? Isto é, quais são suas propriedades definidoras? Os animais, como os homens, possuem linguagem? Para apresentarmos respostas possíveis a essas questões, faremos o seguinte percurso. Num primeiro momento, apresentaremos alguns estudos recentes sobre a transmissão cultural entre animais. O objetivo é mostrar que os princípios da cultura, elemento que supostamente caracteriza o ser humano, também estão presentes entre os animais. Posteriormente, apresentaremos um estudo feito com abelhas pelo zoólogo Carl von Frisch, que demonstra o modo como se dá o processo de comunicação entre esses insetos. Por fim, apresentaremos um outro estudo, agora feito por um linguista, Emily Benveniste, em que o autor submete à análise o sistema de comunicação das abelhas que foi descrito por von Frisch, com o intuito de traçar diferenças entre a linguagem humana e a linguagem animal. Nosso intuito com esse percurso será mostrar que, apesar da existência de elementos culturais e da comunicação entre animais, há um grande divisor de águas que coloca de um lado o homem e de outros animais. Esse divisor de águas é a linguagem. Vários estudos realizados com primatas vêm demonstrando que existe transmissão cultural entre esses mamíferos. Vamos conhecer alguns desses estudos. Alguns estudos com primatas. A equipe coordenada pela bióloga Susan Perry, da Universidade da Califórnia, pesquisa macacos prego desde 1990 e descobriu, observando um grupo desses macacos na reserva biológica Lomas Barbudal, na Costa Rica, um dos exemplos mais expressivos de aprendizado por imitação. Perry descreveu cenas em que casais de macacos prego trocam carícias por meio de um verdadeiro ritual. Cada macaco estica o braço, toca o rosto do outro e coloca o dedo dentro do nariz. Totalmente relaxados, eles respiram fundo, fecham os olhos e balançam os corpos suavemente, como se estivessem em transe. Machos e fêmeas permanecem nesse ritual por aproximadamente 20 minutos antes de tocar com os dedos os olhos do parceiro. De acordo com a bióloga, esse comportamento dos macacos lembra as convenções ou tradições sociais transmitidas culturalmente e com as quais o homem organiza sua vida. Um outro estudo, realizado no Instituto de Atlanta, também mostra a transmissão de hábitos culturais entre primatas. A equipe do primatologista Franz de Waal viu um aperto de mão entre macacos em 2006. O hábito foi instituído por uma fêmea, Geórgia, e se espalhou rapidamente entre animais amigos acostumados à catação de piolhos. Os primatologistas consideram que relações sociais, tanto amistosas quanto agressivas, são importantes na assimilação de tradições. Mais que isso, afirmam que a violência e a agressividade são comportamentos culturais. De todos os relatos a respeito de hábitos, convenções ou tradições sociais transmitidas culturalmente entre os primatas, o uso de ferramentas pelos chimpanzés é o exemplo mais difundido dessa transmissão. Estamos aqui com o psicólogo Ari Pedro Balieiro Júnior, pesquisador do grupo de Neurologia Comportamental do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Ari, obrigada por ter nos recebido. Eu queria que você falasse um pouco para nós sobre a transmissão cultural entre primatas. Existem
alguns exemplos. Um dos exemplos que eu gosto de citar, nas selvas de Sumatra ou Bornéu, não tenho certeza, há 2 tribos de orangotangos que vivem numa floresta que é praticamente a mesma floresta, mas é dividida ao meio por um rio muito largo, caudaloso. Isso faz com que as tribos tenham um intercâmbio genético, mas raramente um animal passa de um lado para o outro e volta, né? E esses orangotangos eles se alimentam de uma frutinha cuja casca é muito dura e que ela se abre um pouquinho só num período determinado. Para comer a frutinha é preciso extrair a polpa de dentro da casca. De um dos lados da floresta, quando os pesquisadores examinam os restos de fruta no chão, eles acham as cascas e a polpa foi retirada parcialmente, o que indica que os orangotangos utilizam gravetos, ou a ponta da língua, ou os dedos, para retirar aquela polpa que é bastante energética. Do outro lado da floresta, você encontra as frutinhas com a abertura alargada por uma cavilha, uma cunha, não é? Que parece uma técnica específica daquele grupo. Quer dizer, então é bastante curioso você perceber que é como se você tivesse 2 tribos diferentes mesmo, em relação ao comportamento da frutinha, 2 comportamentos diferentes e culturalmente diferentes, porque do lado de cá você não encontra, de um lado você não encontra as frutas processadas como você encontra do outro jeito, o que indica que provavelmente toda a tribo de um dos lados usa uma forma de abrir as frutinhas e toda a tribo do outro lado usa outra forma de abrir as frutinhas. Isso é transmitido de geração para geração, é possível perceber várias gerações? É possível perceber, quer dizer, é difícil documentar, os orangotangos são muito tímidos, então é difícil documentar como que a transmissão se dá. Mas há bastante tempo que isso já acontece e provavelmente em virtude da barreira física que o rio interpõe entre as 2 tribos, não há o contágio cultural da prática de um lado para o outro. Obviamente a prática com a cunha é uma prática mais efetiva, eles conseguem extrair mais da polpa. Mas o uso de ferramentas por imitação não se restringe aos chimpanzés. O espectro parece ser bem mais amplo. Outras espécies de mamíferos são capazes de transmitir tradições. É o caso dos golfinhos, que usam esponjas do mar como máscara de proteção do focinho durante a busca de alimentos. Tudo indica que se trata de um comportamento aprendido. Na década de 90, um pescador procurou os biólogos da estação de pesquisa Shark Bay, na Austrália, para informar a respeito de uma deformação física num golfinho. Ele esperava que os cientistas pudessem ajudar o animal, possivelmente vítima de um grande tumor no focinho. Entretanto, a suposta doença era, na verdade, uma esponja do mar utilizada como máscara. Cerca de 40 golfinhos, entre os 800 estudados em Shark Bay, utilizavam esse tipo de proteção. De acordo com o biólogo Michael Crutzen, da Universidade de Zurique, a esponja protege os golfinhos dos espinhos do ouriço, enquanto eles rastreiam o fundo do mar em busca de alimentos. Em 2005, o biólogo examinou o genótipo desses animais e descobriu predominância de fêmeas com parentesco próximo. Essa descoberta fez com que Crutzen levantasse a forte hipótese de que o uso da esponja seria uma tradição familiar transmitida pelas fêmeas por várias gerações. Golfinhos machos, segundo ele, não teriam tempo para aprender tal procedimento, devido a obrigações como fazer a corte e procriar. Então, alguns animais possuem uma cultura? Olha, se considerarmos, como o biólogo Michael Crutzen, que comportamentos culturais são aprendidos e transmitidos dentro de uma população e que a imitação é o primeiro critério a ser considerado quando se estuda a cultura em primatas não humanos, a resposta é sim. Então, é possível pensar que existe uma certa fusão de limites entre o homem e algumas espécies do reino animal? Bem, apenas num certo sentido. Se considerarmos que a imitação e a transmissão de tradições, princípios que caracterizam o componente cultural das populações, também existem em outras espécies do reino animal. Ari, além da imitação e da transmissão,
cultural, existem outros elementos, outros aspectos que mostram imprecisão da fronteira que separa homem e animal? Dois aspectos me parecem bastante importantes. O primeiro é a questão do comportamento simbólico, não é? Entre os animais de matilha, existe o macho alfa. O macho alfa é o chefe da gangue lá. Entre os lobos, esse fato foi documentado, que quando um macho que não seja alfa, um macho oportunista, copula com uma fêmea, ele coloca em risco a liderança do macho alfa. E já foi documentado em matilhas de lobo que quando isso acontece, o cachorro, quando copula, ele fica engatado na fêmea. Então não tem como ele escapar do fato de ter copulado com a fêmea. O macho alfa vai até o macho transgressor e não o ataca. Ele apenas coloca a boca dele no pescoço do macho transgressor, coloca os dentes e faz um movimento com a cabeça, uma espécie de vibração com a cabeça, para de fazer isso e se afasta. Esse movimento, ele é um movimento que a fêmea faz para desmamar o filhote. E se o macho alfa faz esse movimento, a liderança dele fica preservada, apesar do macho oportunista ter copulado com a fêmea, ter coberto a fêmea. E isso parece, obviamente, um comportamento simbólico. Ele simboliza uma relação entre os dois animais que, se não for praticada, se ele não fizer isso, ele é desafiado pelos machos que estão querendo ocupar a posição de macho alfa. Se ele fizer isso, ele preserva a liderança. Então, essa para mim é um indício dessa imprecisão da fronteira, quer dizer, há comportamento simbólico nos animais. Um outro, bastante interessante também, esse experimento também foi feito com orangotangos e gorilas e também com chimpanzés. Os animais se comportam frente a um espelho como se o espelho representasse um outro animal. Se colocar um cachorro ou um gato em frente a um espelho, ou ele ignora a imagem do espelho, ou ele rosna para a imagem do espelho, assim por diante. Os chimpanzés, ao contrário, eles colocados frente a um espelho, eles interagem com a imagem do espelho. E uma pessoa se perguntou se essa interação indicaria que ele estaria reconhecendo ele mesmo no espelho ou estaria vendo no espelho, imaginando no espelho, um outro animal. E fez um experimento. Quando ele dormiu, pintou uma mancha na testa dele, de forma que quando ele chegasse frente ao espelho, ficaria nítido. Se ele tocasse a mancha na testa da imagem, significava que ele estava considerando aquele um outro animal. Se ele levasse a mão à própria testa, indica que ele teria consciência de que aquilo que ele está vendo é ele mesmo, o que é um rudimento de consciência do eu. E os chimpanzés e os orangotangos tocam a própria testa quando esse experimento é repetido, o que indica que eles reconhecem aquela imagem no espelho como sendo imagem deles. Ou seja, algumas coisas que tradicionalmente eram consideradas como nítidas fronteiras entre humanos e animais, como comportamento simbólico, a imitação e transmissão cultural ou a consciência do eu, parece que não é tão óbvio assim. Parece que os animais, principalmente os primatas superiores, também apresentam comportamentos assim, né? E você acha isso tem alguma relação com a possibilidade de maior ou menor sobrevivência desses primatas, a capacidade de simbolizar e também o reconhecimento do eu e a imitação e a transmissão cultural? Sem dúvida, sem dúvida. Quando a gente aborda a questão do ponto de vista evolutivo, fica claro que esse comportamento tem uma função no próprio modo, no ethos daquele animal, né? O comportamento social entre os primatas é talvez a principal ferramenta que eles têm. Assim como o comportamento social da matilha de lobos e tal. Então, um animal, um macaco que tenha alguma consciência de quem ele é, consegue estabelecer, entabular relações sociais muito mais organizadas, muito mais nítidas, né? Então, há uma óbvia correlação disso com exigências do ambiente daquela espécie.
Ari, muito obrigada pela sua contribuição, pela sua disponibilidade. Foi um Nós prazer. agradecemos. Obrigado a você. Entretanto, olhando para outros elementos ou propriedades que constituem a natureza humana, veremos, como já dissemos nessa aula, que há vários e grandes divisores de água que colocam, de um lado, o homem e de outros animais, mesmo se tratando de primatas mais desenvolvidos. Um desses grandes divisores de água é a linguagem. Então, se a linguagem é um divisor de águas, é porque só os homens possuem linguagem? Os animais não possuem linguagem? Bom, antes de respondermos a essas questões, vamos conhecer o estudo feito com abelhas. A comunicação entre as abelhas. O experimento de Carl von Frisch. O zoólogo Carl von Frisch demonstrou, de modo experimental, que abelhas transmitem a outras abelhas da mesma colmeia informações a respeito da fonte de alimento. Essa transmissão é feita por meio da dança. O procedimento do experimento de Carl von Frisch, que permitiu o registro dessa forma de comunicação, se deu basicamente da seguinte maneira. Uma abelha operária encontra durante o voo uma solução açucarada preparada pela equipe de von Frisch. Enquanto ela se alimenta dessa solução, os experimentadores marcam a abelha que, após se alimentar, volta à sua colmeia. Alguns instantes mais tarde, vê-se chegar ao mesmo lugar um grupo de abelhas, todas da mesma colmeia, entre as quais não se encontra a abelha marcada. Os pesquisadores formularam a hipótese de que a abelha marcada deve ter comunicado às companheiras, com bastante precisão, o local da fonte do alimento. E é realmente necessário que elas tenham sido informadas, porque chegam sem guia algum ao local em que se encontra a fonte de alimento. E esse local está sempre a uma grande distância da colmeia e fora da vista das abelhas. Não há erro nem hesitação na localização. Todas as abelhas se atiram sobre a mesma fonte da qual a abelha marcada se alimentou. Se essa abelha escolheu, por exemplo, uma flor entre outras que poderiam ser igualmente escolhidas, as abelhas que vêm após a sua volta à colmeia se atirarão a essa mesma flor e abandonarão as outras. Princípios de uma solução. Mas como e por que isso ocorre? Carl von Frisch estabeleceu os princípios de uma solução. O zoólogo observou numa colmeia transparente o comportamento da abelha que volta depois de uma descoberta de alimento. Ela é imediatamente rodeada por suas companheiras, que estendem as antenas em sua direção a fim de recolher o pólen de que vem carregada ou então absorver o néctar que vomita. Posteriormente, essa mesma abelha executa danças, seguida das companheiras. Nesse processo, ela se entrega a uma de duas danças diferentes. Em uma, traça círculos horizontais da direita para a esquerda e depois da esquerda para a direita. Em outra, realizando uma vibração contínua do abdômen, uma espécie de dança do ventre, imita a figura de um 8, voa reto, depois descreve uma volta completa para a esquerda, voa reto novamente e recomeça uma volta completa para a direita, e assim por diante. Após as danças, algumas abelhas, sem a companhia da abelha que executou a dança, deixam a colmeia e voam diretamente para a fonte que a primeira abelha havia visitado. Depois de se alimentarem, voltam à colmeia e realizam as mesmas danças, que provocam novas partidas, de modo que, após várias idas e vindas, centenas de abelhas já foram ao local indicado pela primeira abelha, aquela que descobriu a fonte de alimento. Com base nessas observações, von Frisch pôde, sem muita hesitação, supor que tanto a dança em círculos, quanto a que a abelha colhedora executa vibrando o ventre e descrevendo oitos, são verdadeiras mensagens que comunicam à colmeia a descoberta do alimento. Mas vocês devem estar se perguntando qual a diferença das duas danças. O significado das danças. Ambas se reportam à distância
que separa a colmeia do achado. A dança em círculo anuncia que o local do alimento está a uma pequena distância, mais ou menos a um raio de 100 metros da colmeia. A outra indica que a fonte de alimento está a uma distância superior a 100 metros e até 6 quilômetros. Nesta última, a mensagem comporta duas informações, uma sobre a distância, outra sobre a direção. A distância é dada pelo número de figuras de oitos desenhadas num tempo determinado, mais ou menos 15 segundos. Quanto maior a distância, mais lenta é a dança. Por exemplo, quando a abelha realiza de 9 a 10 oitos completos em 15 segundos, a distância do alimento é de 100 metros. Quando ela realiza 7 oitos em 15 segundos, o alimento está a 200 metros de distância. Quando realiza 4 oitos e meio em 15 segundos, a distância é de 1 quilômetro. Quando realiza apenas 2 oitos completos, a distância é de 6 quilômetros. Em relação à direção em que se encontra o achado, essa informação é dada com base no eixo do oito em relação ao Sol. Quer dizer, se ele se inclina mais à direita ou à esquerda, indicando o ângulo que o lugar da descoberta forma com o Sol. Emily Benveniste analisa o sistema de comunicação das abelhas. No último tópico desta aula, vamos abordar como Emily Benveniste analisa o sistema de comunicação das abelhas. O linguista, em um texto intitulado Comunicação Animal e Linguagem Humana, submeteu o sistema de comunicação das abelhas a um estudo detalhado. Analisando os resultados a que chega von Frisch, Benveniste afirma que o sistema de comunicação das abelhas não é uma linguagem, mas um código de sinais. E alerta que a noção de linguagem aplicada ao mundo animal só tem crédito por abuso de termos, já que os animais não dispõem, nem de forma rudimentar, de um modo de expressão que tenha os caracteres e as funções da linguagem humana. Entretanto, apesar de a linguagem animal não possuir as particularidades da linguagem humana, Benveniste afirma que os estudos de von Frisch ofereceram subsídios para crer que, no caso específico das abelhas, existe comunicação, porque, como vimos na apresentação dos experimentos do zoólogo, as abelhas têm aptidões para trocar verdadeiras mensagens, mesmo que essas mensagens contenham apenas 3 dados: a existência de uma fonte de alimento, a sua distância e a sua direção. Benveniste ainda avalia que as abelhas são capazes de conservar esses dados na memória e de comunicá-los, simbolizando-os por comportamentos somáticos, isto é, utilizando seus corpos. Esse fenômeno é, portanto, tomado pelo linguista como um forte indício de que as abelhas manifestam aptidão para simbolizar, já que existe uma correspondência convencional entre o comportamento físico desse inseto e o dado que esse comportamento traduz. Entretanto, a capacidade de simbolizar das abelhas não é condição suficiente para supor que a comunicação entre elas é semelhante à linguagem humana, porque há várias diferenças substanciais entre a nossa linguagem e a comunicação das abelhas. Vamos ver, com base na análise de Benveniste, quais são essas diferenças. Com relação ao canal, a comunicação entre as abelhas se manifesta por meio da dança. A linguagem humana, por sua vez, manifesta-se por meio do aparelho fonador, através do qual emitimos a fala. Em relação às condições de realização da linguagem, no caso da comunicação entre abelhas, ela se dá necessariamente em condições que permitam a percepção visual. Diferentemente, a linguagem humana não conhece essa limitação. Os homens podem conversar no escuro ou estando distantes uns dos outros, como ocorre no telefonema. Com relação aos efeitos performativos, que estão relacionados aos efeitos que um ato de comunicação ou a linguagem provocam sobre o receptor da mensagem ou sobre o interlocutor. No caso das abelhas, o
O efeito da comunicação é desencadear uma conduta, um comportamento, que neste caso é o de as abelhas se dirigirem até a fonte do alimento. Elas não dialogam, não respondem umas às outras. Os homens, diferentemente, respondem uns aos outros, dialogam entre si, condição e efeito da linguagem humana. Possibilidade ou não de retransmissão. A mensagem de uma abelha que se refere sempre e apenas a um certo dado objetivo não pode ser retransmitida por outra que não tenha visto ela mesma os efeitos que a primeira anuncia. Por outro lado, o homem pode retransmitir uma mensagem comunicada por outro, bem como transmitir, a partir de sua própria experiência, uma mensagem. Com relação ao conteúdo das mensagens, o conteúdo das mensagens das abelhas refere-se sempre ao mesmo dado, o alimento. E as únicas variantes que esse conteúdo comporta são relativas a dados espaciais. Os conteúdos da linguagem humana, ao contrário, são ilimitados. O tipo de simbolismo. A mensagem das abelhas denota um simbolismo particular, que consiste num decalque da única situação objetiva que possibilita uma mensagem sem nenhuma variação ou transposição possível. No caso da linguagem humana, o símbolo não configura dados da experiência, porque não há relação necessária entre a forma linguística e a referência objetiva. Com relação à possibilidade ou não de decomposição da mensagem. A mensagem das abelhas não pode ser decomposta, por isso não se pode ver nela nada além de um conteúdo global. Diferentemente, na linguagem humana, cada enunciado pode ser decomposto a elementos mínimos que se deixam combinar segundo regras definidas, de um modo que um número bastante reduzido de elementos permite um número considerável de combinações, de onde vem a possibilidade de se dizer tudo. Todas essas diferenças entre a linguagem humana e a linguagem animal levam Benveniste a concluir que o termo mais apropriado para definir um modo de comunicação entre as abelhas não é linguagem, mas código de sinais. Bom, feitas todas essas considerações, vamos voltar agora às duas questões colocadas no início desta aula. A primeira delas, o que caracteriza a linguagem humana? Isto é, quais são suas propriedades definidoras? Benveniste listou 7 características comparativas entre a linguagem humana e a linguagem animal. Entretanto, não é apenas uma ou algumas dessas características referentes à linguagem humana que fazem surgir a sua diferença essencial em relação à linguagem animal, mas o conjunto de todas elas. A esse respeito, Sylvain Auroux, em seu livro Filosofia da Linguagem, faz uma consideração mais que esclarecedora. Ele afirma que só é possível sustentar que a linguagem, tal como a conhecemos nos homens, é radicalmente inacessível aos animais se procedermos a uma atitude teórica holística, a qual consiste em sustentar que a linguagem humana é um todo e, portanto, é irredutível à soma das propriedades que a caracterizam, isto é, não se reduz a uma ou algumas dessas propriedades, mas ao conjunto de todas elas. Com relação à segunda questão, os animais, como os homens, possuem linguagem? Diremos que não, que os animais não possuem linguagem, ao menos pelos moldes que a conhecemos nos humanos. Existe comunicação entre os animais, como podemos perceber pelos estudos sobre a comunicação das abelhas e como é possível perceber também em vários outros estudos com primatas, dos quais não tratamos aqui. Há, portanto, transmissão cultural e comunicação entre os animais, elementos que, num certo sentido, aproximam os animais dos humanos. Entretanto, essa aproximação não implica o apagamento da fronteira que coloca de um lado o homem e de outro as outras espécies animais. E a linguagem humana é, sem dúvida, um dos grandes divisores dessa fronteira. Vamos agora às nossas dicas de estudo.
aula de hoje, nós trabalhamos basicamente com um capítulo do volume 1 de Problemas de Linguística Geral, o capítulo intitulado Comunicação Animal e Linguagem Humana. Neste capítulo, o Benveniste vai analisar o processo de comunicação das abelhas descrito por von Frisch. Então, ele retoma os estudos do zoólogo e faz uma análise com base num procedimento linguístico propriamente dito, levantando as características e as propriedades da linguagem humana e verificando em que medida isso ocorre ou não naquilo que ele vai chamar de código de sinais das abelhas. Além disso, eu indico também para vocês a leitura de um capítulo intitulado Linguagem Humana, de um livro que se chama A Filosofia da Linguagem. Este livro é de um autor também citado na nossa aula de hoje, Sylvain Auroux. Neste capítulo, o autor vai apresentar vários estudos que foram feitos em várias áreas sobre a comunicação animal. Então, são estudos feitos pela psicologia, pelas neurociências, pela própria linguística. Vai apresentar também vários estudos que foram feitos com relação à linguagem humana, tentando comparar os resultados entre as pesquisas feitas com os animais e as pesquisas feitas com a linguagem humana. O resultado é um capítulo bastante interessante em que a gente tem não apenas uma reflexão linguística, mas sobretudo filosófica sobre a problemática da linguagem humana. Eu indico então a leitura desse capítulo para vocês. Bons estudos!